Presta atenção na crocância desta massa folhada. Irresistível essa massa folhada, e você pode usá-la tanto para doces quanto para salgados. É uma massa muito versátil, pode ficar congelada, pode ficar uma semana na geladeira, você vai ficar viciado nela, boa demais. Nós vamos usar manteiga extra para fazer a massa. Tem pessoas que usam aquela margarina 80% de lipídios, mas não se compara com a manteiga, tá? A manteiga é muito mais saborosa e dá um resultado muito melhor. Manteiga sem sal. Parta a manteiga em fatias finas para a gente abrir um bloco para espalhar mais facilmente sobre a massa depois. Eu vou usar 150 gramas de manteiga e a temperatura da manteiga não pode estar muito gelada e nem derretendo mole demais. Tira uns 10 minutinhos antes da geladeira, deve estar em torno de 20 graus aproximadamente. Depois espalhe as fatias de manteiga sobre 2 folhas de papel manteiga que a gente vai com um rolo apertar para uniformizar a espessura da manteiga, para facilitar e distribuir a manteiga sobre a massa depois. Agora com o rolo você vai acertar esta espessura preenchendo todos os espaços do papel e nós vamos voltar a manteiga para a geladeira, porque se ela estiver gelada demais ela fica quebradiça e mole como ela está agora, ela vai incorporar na massa e você não vai conseguir formar as camadas da massa folhada. Enquanto ela endurece um pouquinho na geladeira, nós vamos preparar a massa. Tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de manteiga, 5 gramas de sal, que corresponde a uma colherzinha de chá cheia, 18 gramas de açúcar, que corresponde a uma colher de sopa cheia de açúcar, e mais 150 ml de água gelada. Agora, com as mãos, você vai incorporar toda essa mistura e depois sovar mais um pouquinho até ficar bem uniforme. A massa fica grudenta mesmo, mas pode colocar só mais um pouquinho de farinha de trigo. Vamos preparar a massa agora para ela ficar na geladeira descansando, em torno de 1 hora, para que o glúten relaxe e aí fique boa a massa para depois você poder abrir, tá? Não esquece de polvilhar um pouquinho de farinha de trigo sobre o papel para evitar que a massa fique grudada no papel. Depois é só dobrar e deixar na geladeira descansando. Uns 10 minutinhos antes de vencer a 1 hora, você tira a manteiga para que ela não fique tão gelada e a gente consiga espalhar ela sobre a massa. Da mesma forma, eu vou espalhar essa massa para ocupar todo o espaço do papel, como eu fiz com a manteiga. Então, nós vamos começar a preparar as dobras da massa folhada. Então, você vai abrir a massa, polvilha a farinha de trigo e a gente vai abrir essa massa mais ou menos 1/3 maior do que a manteiga. E para abrir é só ir com jeitinho e delicadeza, tá? Não é força, é jeito. Enquanto você vai abrindo a massa, não esquece de movimentá-la. Polvilhar a farinha de trigo e ir esticando ela delicadamente. Agora é só colocar a manteiga sobre a massa e nós vamos começar a fazer as dobras. Dobre as pontas da massa e mais 1/3 dela. Do jeito que estou fazendo, já vai equivaler a 2 camadas de manteiga, que é a manteiga que a gente conta o número de dobras. Deixe essa dobra para a lateral, polvilha a farinha de trigo e você vai abrir um pouco agora a massa. Lembre sempre de estar virando a massa e polvilhando a farinha de trigo para movimentar a massa. E espalhar bem a manteiga e impedir que a massa grude. Com a espessura de mais ou menos meio centímetro, você vai fazer 3 dobras com a massa. Que é aí que nós vamos começar a fazer essas dobras. Nós vamos embrulhar novamente na folha de papel manteiga e levar à geladeira por mais uns 20 minutos agora. E lembre de polvilhar com farinha de trigo. Nós vamos repetir esse processo de abrir a massa, fazer 3 dobras e levar à geladeira por mais 3 vezes. Isso que vai gerar aquelas camadas fininhas da massa quando você abre, que ela vai ficar toda crocante e despedaçando. Fica delicioso. Eu não vou repetir tudo aqui, mostrar tudo para você novamente, porque você já sabe como funciona. Abre a massa delicadamente, espessura de meio centímetro, faz 3 dobras e depois embrulha novamente e leva à geladeira. Se você for consumir rápido essa massa, por 1 semana ela fica na geladeira tranquilamente. Mas você pode também congelar essa massa e deixar ela no freezer. Aí é só retirar ela no dia anterior, deixar na geladeira e depois abre a massa normalmente para você fazer seu folhado. O que faz formarem aquelas camadas fininhas da massa folhada é a água presente na manteiga
que quando você leva a massa ao forno, ela vai evaporar e vai fazer aquelas camadas fininhas e deixar aquela crocância maravilhosa. E depois de todas as dobras feitas, para guardar a massa, é só você embalar ela muito bem com papel filme. Embala bem, tira todo o ar e aí ela já está pronta depois para o uso. E pode colocar também entre folhas de papel manteiga e aí você vai colocar ou na geladeira ou no freezer, conforme você desejar. Na sequência, eu já vou abrir a massa e fazer um folhado de banana, já para você testar a massa, né? Porque afinal de contas, a gente quer ver o resultado. Abre a massa com a espessura de mais ou menos meio centímetro, corte a massa em quadrados e sobre uma parte desses quadrados você vai colocar rodelas de banana. Polvilha canela em pó e passa a água na beiradinha da massa para grudar a outra metade da massa em cima. E aqui é só apertar com os dedos delicadamente nas bordas para grudar. Faça uns cortes sobre a massa e depois pincele gema de ovo sobre o folhado. E aí é só levar para assar e se deliciar. Experimenta e depois comente aqui o que você achou dessa massa.